Está começando agora Encontro de Paz, apresentado por Josemir Mati. Um espaço dedicado à reflexão, à serenidade e ao fortalecimento da sua espiritualidade. Acompanhe todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, aqui na Rádio AD Caxias. Não perca o seu momento de paz e inspiração. Encontro de Paz, onde a sua jornada começa. Pela manhã eu acordo bem cedinho, pego a Bíblia e também meu violão. No horizonte o sol vem despontando, os pássaros cantando, fazendo festa em meu sertão. É domingo, dia de adoração, e eu pelo caminho cantarolando uma canção. Quando da igreja vou me aproximando, ouço um grande barulho de glória a Deus, que linda unção. Igreja simples, chão batido, casa humilde, mas ali nunca faltava o amor e a comunhão. Hoje tudo está tão diferente, já não é como antigamente. Que saudade dos irmãos. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feitas de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, hoje tem o amor profundo que jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda, casinha humilde, sou saudades que restou. Hoje tudo está tão diferente, já não é como antigamente. Que saudade dos irmãos. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feitas de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, hoje tem o amor profundo que jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda, casinha humilde, sou saudades que restou. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feitas de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, hoje tem o amor profundo que jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou.
irmãos, amigos, ouvintes da AD Caxias do Sul. Estamos iniciando nessa noite de segunda-feira aqui na cidade de Caxias do Sul mais uma linda e abençoada programação, um encontro de paz. Aqui é quem vos fala, o vosso irmão em Cristo, evangelista Josemir Mate, e a minha gratidão a Deus pela vida de cada irmão, de cada ouvinte, do povo da cidade de Caxias do Sul. A minha alegria nessa noite em estar levando essa linda programação até o teu lar, de levar a palavra de Deus para todos os irmãos, os amigos de Caxias do Sul. E na minha companhia nessa noite, operando a mesa da AD Caxias do Sul, está nosso querido irmão Eliezer. Eliezer, Deus abençoe tua vida, que o Senhor possa te usar poderosamente nessa noite como um instrumento, como tem sido ao longo de todos esses tempos aqui no nosso templo matriz na cidade de Caxias do Sul. Também a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso querido pastor Joel Michel, o qual nos proporciona, nos dá a oportunidade de levar a programação Um Encontro de Paz para muitas vidas, para muitas famílias, e nós somos gratos a Deus. Eu quero deixar um abraço aqui para toda a minha família na cidade de Passo Fundo, parabenizar um grande amigo e tio chamado Eliseu Mate pela passagem do seu aniversário essa semana, e dizer o quão importante é você para a nossa família, para todos os teus sobrinhos aqui. Nós te amamos de coração, viu, Eliseu? Também um grande abraço para todos os irmãos de São Luís Gonzaga, para todos os irmãos de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que nos acompanha, alguns irmãos até mesmo de Santa Catarina, lá de vez em quando eles participam, e nós somos gratos a Deus por tantos irmãos, né, irmãos, nos acompanharem, estarem conosco em essa linda programação, o Encontro de Paz. Hoje minha querida esposa não pôde estar junto, mas nós vamos juntos com você, eu e você, nos alegrar na presença de Deus. Temos louvores, temos uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite, e eu tenho certeza que Deus irá falar com você nessa noite. Irmãos, Deus tem pressa. Os rumores já estão por toda parte. A igreja tem que se preparar. Nós temos que estar prontos para nos encontrar com o nosso Cristo. Estamos de passagem e logo, logo voltaremos para casa. E lá não haverá rumores, preocupações, angústias. Nós trocaremos um corpo cansado, fadigado, corruptível, pelo um corpo incorruptível. A notícia boa, fantástica, é que nós vamos estar no céu. E lá no céu será tempos de alegria, de felicidade. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó. Oh, coisa maravilhosa. A gente falar de Deus alegra o nosso coração, muda o ambiente onde nós chegamos. E eu quero dizer para você que está do outro lado nessa noite, que há uma palavra de Deus para a tua vida. E eu creio que Deus nessa noite irá falar com cada um que está do outro lado. Eu quero deixar aqui um grande abraço para a minha querida amiga, irmã Cássia Taeli. Ela está na escuta da programação. Também a irmã Esther Nunes, ela coloca: boa noite, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, querida irmã. Também a irmã Michele Romualda, lá do Cidade Nova, minha passageira,
ela coloca: boa noite, na paz do Senhor. Michele, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa nessa noite. Também quero deixar aqui um grande abraço para a irmã Eliane Viane Paim. Ela coloca: paz do Senhor, assistindo de Canoas. Olha que maravilha, que bênção. Também a minha esposa, a irmã Marta Pires, ela está me acompanhando. Ela coloca: Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes. E também, se não me foge a memória, lá em Balneário Camboriú, está nos acompanhando nessa noite na casa do Alan Krasuski, o irmão Thiago Krasuski, esse grande homem de Deus que fez uma linda recepção para nós que estivemos em Passo Fundo no domingo passado, dia 17, pregando a palavra de Deus no bairro Záquia. Nos alegramos, choramos, nos confraternizamos e reverenciamos o nosso Deus naquele culto. Foi bênção do Senhor Jesus. Também minha cunhada Gessi Pires, lá em São Luís Gonzaga. Deus abençoe, Gessi, tua vida, teu esposo, tua família, em o nome de Jesus. Também dona Hilda Welber, a irmã Fabiana da Rosa da Itarde. Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, rapidamente, quero ler aqui os nossos apoiadores. E vamos começar, é claro, por essa linda erva, essa cuias de chimarrão que nós estamos tomando aqui na programação Encontro de Paz nessa noite. Vamos começar a falar do comercial Verdes do Sul. Você conhece o sabor que traz a verdadeira essência do Sul? Estamos falando da erva mate do Sul, uma tradição que vai além do paladar, unindo gerações ao redor de uma boa roda de chimarrão. Cada folha selecionada cuidadosamente preservando o sabor autêntico que você merece. Seja para começar o seu dia, para aquele momento de pausa, erva mate. Mate, tá falando mate, erva verde do Sul, sua melhor companhia. Quer saber mais? Entre em contato com Josias Constante pelo telefone 549-8108-7824 e descubra como ter a erva mate gaúcha na sua casa. Erva mate Verde do Sul, o sabor do nosso legado agora em sua roda de chimarrão. Também vamos falar do comercial Multi Fernandes, esse mercado que é uma bênção do Senhor que nos apoia aí. Esse mercado Multi Fernandes é o mercado da sua confiança no bairro São José, em Caxias do Sul. Está localizado na rua Professor Luiz Faquim 750, bairro São José. Venha nos visitar. Aproveite nossas ofertas especiais no Multi Fernandes. Você sempre é muito bem-vindo. Olha só, lá tem uma padaria, uma hortifruta muito linda. Também tem um açougue que é referência e bênção para aqueles que lá visitam aquele mercado. Também comercial Danis. Você sabe o valor de ter alguém realmente entendendo dos negócios? Na Danis Contabilidade, mais que números, nós cuidamos dos seus sonhos. Com atendimento personalizado, modernas e total transparência, ajudamos a sua empresa a crescer com tranquilidade. Abertura de empresa, gestão fiscal, folha de pagamento, impostos, tudo com carinho e competência que você merece. Estamos localizados na rua 25 de julho, 1921, centro de Caxias do Sul. Te esperamos com um cafezinho e um atendimento que faz toda a diferença. Fale com a gente através do contato 5432143712 e descubra como podemos facilitar a sua vida. Danis Contabilidade, cuidando da sua empresa como se fosse a nossa. Olha aí, esses são os nossos patrocinadores, aqueles que ajudam a manter essa rádio, e isso são bênçãos para o povo de Deus. Também a irmã Esther Nunes, ela está nos acompanhando em Montenegro, olha só, lá perto de Porto Alegre. Deus abençoe, irmã Esther. E a irmã Jessi coloca: a paz do Senhor Jesus, estamos na escuta. Olha aí que maravilha. Meus amados, dado
a abertura à programação, feita a leitura dos nossos apoiadores, mencionamos alguns irmãos. Nesse exato momento, quero mandar um abraço para o irmão Sandro da Bia, lá em Passo Fundo. E eu quero oferecer este louvor para todos os irmãos que estão na nossa companhia nessa noite, para todos mesmo. Que o Senhor venha, através desse louvor, a começar a falar com você já nessa noite. Este louvor é com Eli Oliveira, ele fala de repente, tudo volta ao lugar. Quem sabe no início dessa programação nessa noite, eu estou falando com pessoas, com irmãos, com irmãs, que estão orando, pedindo para que Deus fale com eles através da sua palavra, através do louvor. Então, receba esse louvor com muita alegria no seu coração e medite na letra desse hino. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus.
vírus misterioso surgiu. Hoje tiveram coronavírus, morreram. São mais de 17. Bom, a gente vai fazer mais um giro para falar do coronavírus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, 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 Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Muito bem, meus amados. De repente, tudo volta ao lugar. De repente, Jesus coloca todas as coisas no lugar, na minha vida, na tua vida, na nossa casa, na vida do meu filho, na vida da tua filha, no casamento. Jesus é a saída. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Josemir Mate, e você está conectado na programação Um Encontro de Paz, aqui no Templo Matriz da cidade de Caxias do Sul, na Assembleia de Deus. A nossa gratidão a Deus pelo cuidado de Deus, pela oportunidade, pela grande misericórdia que Deus tem tido com as nossas vidas. E eu quero nessa noite levar uma mensagem de reflexão para você, irmã, para você, irmão, para você, ouvinte que está no outro lado. E essa mensagem ela está lá em Lucas capítulo 19, aonde nos fala de Zaqueu, o republicano. No versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer: e tendo Jesus entrado em Jericó. Jesus entra em Jericó. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e esse chefe dos publicanos, e era rico este homem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que esse homem, ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer: e correndo adiante subiu em uma figueira para ver Jesus, porque Jesus haveria de passar por ali. Eu, meditando na primeira hora da manhã hoje, no meu intervalo do trabalho, nessa mensagem, eu fiquei pensando na vida deste homem que era publicano, cobrador de imposto, ficava a serviço
dos romanos, e ele não era bem visto pela sociedade, pelo trabalho que executava, pelo trabalho que exercia. Mas esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar das grandezas que Jesus estava fazendo no meio do povo, das bênçãos daqueles que buscavam a conhecer Jesus, recebiam. E nós vamos ver que este homem é um homem rico, mas a sua riqueza não deixou com que ele tivesse o desejo de conhecer esse Jesus que curava pessoas, que por onde passava arrastava multidões. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele, tendo essas informações a respeito de Jesus, daquilo que Jesus mudava na vida das pessoas, sentimento, vida, transformava problemas, dificuldades insolucionáveis em coisas selecionadas com soluções para melhor sempre. Ele vai querer conhecer esse Jesus. Mas a Bíblia vai nos falar que ele é de pequena estatura, ele é um homem baixinho. E quando ele vê a multidão, ele não consegue ver Jesus. Mas então ele vai se esforçar, ele vai olhar para frente e vai ver que lá na frente tem uma figueira, ele vai correr na frente da multidão, vai trepar naquela figueira e vai ficar observando no meio daquela multidão quem era Jesus. Quem era este homem que vinha mudando vidas, que vinha transformando corações. E lá está ele na figueira. E a multidão está passando. E Jesus está no meio da multidão. Dali um pouquinho, antes que ele visse Jesus, Jesus o vê. Jesus, no meio de toda aquela multidão, eu tenho certeza que muitos estavam ali para observar a vida de Jesus. Muitos estavam ali para receber bênçãos como Zaqueu. Muitos estavam curiosos como Zaqueu. Mas o certo é que quando Jesus percebe que alguém está se voltando a olhar a Jesus, a querer conhecer a Jesus, Jesus, ele chama a responsabilidade e o interesse, e Jesus para na frente daquela figueira e diz: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu fica perplexo no meio daquela multidão. Ele queria conhecer Jesus, mas agora Jesus vai e o chama pelo nome. Então a palavra do Senhor nos diz que ele desce e recebe Jesus com júbilo. E diz para Jesus: Senhor, o Senhor me chamou pelo nome. E Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, hoje eu quero entrar na tua casa. Hoje eu quero te visitar. E nessa noite eu quero me atrever a dizer para aqueles que estão nos escutando no outro lado: Jesus está com vontade nessa noite, Zaqueu, de entrar dentro da tua casa aí. Jesus está com vontade nessa noite de mudar algo aí dentro do teu lar. Algo que você muito precisa. Algo que você está ansioso para apresentar a Jesus. Ele quer resolver na tua vida nessa noite. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora Jesus
Depois de Zaqueu ter descido daquela árvore, ter se apresentado a Jesus, eles tomam a direção da casa de Zaqueu. Mas quando eles estão tomando a direção da casa de Zaqueu, homens e mulheres vão começar a querer estragar aquele momento. Vão começar a querer entrar naquele diálogo lindo, maravilhoso. E vão dizer para Jesus: meu Deus, tu vai na casa deste aí, deste homem que é um pecador? Aleluia. E murmuravam dizendo: entrará para ser hóspede deste pecador? Mas a palavra do Senhor vai dizer que, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, não se deixou intimidar pelas palavras dos homens: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E ele vai além: esses homens estão me acusando. Eu estou vivendo um momento especial. Jesus está indo na minha casa. Eu não vou deixar barato. Ele vai dizer: e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Eu entendo, irmãos, que quando um homem se posiciona com Deus, vai se levantar lutas, vai se levantar acusações. Jesus estava indo para dentro desta casa, e os homens, sem ter certeza de que realmente esse homem errava ou não errava nas suas vidas, eles vão querer impedir o agir de Deus dentro daquela casa. Mas Jesus, ele não muda a sua direção quando ele está posicionado. E Jesus vai ir na casa. Mas eu acho lindo quando nós somos conduzidos por Jesus e os embaraços da vida, as dificuldades aparecem para tentar nos fazer parar, desistir do projeto, nos intimidando com palavras que quem sabe até mesmo podemos ter errado em outra época. Mas nós estamos tão posicionados com Deus que nós vamos dizer: olha, Jesus chegou na minha vida. E a partir de hoje, Ele apagou todo o dardo inflamado, todas as acusações. O seu sangue funciona como uma borracha, apagando todos os meus erros, todas as minhas falhas. A partir de hoje é vida nova. Quando Zaqueu abre a sua boca e confronta aqueles homens dizendo: mas se tenho defraudado, veja que ele diz: se tenho eu defraudado, eu vou dar 4 vezes mais. Ele não está dizendo: eu tomei, eu fiz. Ele era um homem convicto de que ele era correto. E Jesus o conhecia. Quando ele abre a sua boca, falando essas palavras, Jesus vai dizer: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aleluia! Quantas vezes Jesus tem falado: hoje quero entrar na sua vida, na sua casa. Quero mudar a sua história de vida. Porém, nós limitamos o agir de Deus e dizemos para Deus muitas das vezes: Senhor, eu ainda não estou preparado para recebê-lo. Eu ainda preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu ainda preciso resolver um probleminha aqui, outro ali. Eu ainda preciso consertar algumas coisas para que depois o Senhor entre na minha casa. E muitas das vezes
nesse período que Deus está nos dando, a oportunidade que Deus está querendo entrar na nossa casa e que nós temos fechando a casa, o coração para Deus, não deixando Deus entrar, é a hora que o inimigo chega muitas vezes e tira a nossa salvação, tira aquela oportunidade de Jesus entrar na nossa casa. Por isso, nessa noite, seja como Zaqueu. Se o Senhor tem dito para você ao longo desses dias: eu quero entrar na tua casa, eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar o ambiente onde você está vivendo em um ambiente de dificuldade, em um ambiente de vitória, um ambiente de alegria, de paz. Deixa Jesus entrar. Receba Jesus com júbilo. Ele quer acalmar todas as intempéries da tua vida. Seja curioso como Zaqueu. Se diminua, desça na presença do Senhor para o recebê-lo com júbilo, com alegria. O Senhor quer entrar na minha casa, mas eu não tenho o dom de pregar a sua palavra. E Ele vai querer que eu pregue. O Senhor vai querer entrar na minha casa, e o Senhor vai querer me usar no louvor, e eu já não sinto mais vontade de louvar. O Senhor vai entrar na minha casa e vai querer fazer eu voltar aos hospitais, orar como antigamente, e eu não sei se eu estou preparado para isso. O Senhor vai entrar na minha casa e vai querer me levar para uma grande obra missionária. Esteja pronto a fazer aquilo que Deus quer. Zaqueu era rico, mas ele desceu na presença do Senhor. Ele desceu, se humilhou-se, abriu mão de parte da sua riqueza, ainda disse: se tenho errado, eu quadriplico, eu devolvo, mas não perco a presença de Jesus dentro da minha casa. Jesus estando na minha casa vale mais que toda a riqueza deste mundo. Jesus estando na minha casa, Ele preenche todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu preciso na minha vida. Jesus é suficiente. Oh, aleluia. Jesus está convidando nós a deixar a nossa nomenclatura, nossos diplomas, e viver a verdadeira vontade de Deus na plenitude do seu amor, do Evangelho. Jesus está nos dando uma oportunidade. Ele quer entrar na nossa casa nessa noite. Ele está entrando no teu lar através dessa programação. O Encontro de Paz está dizendo: deixa eu entrar na tua casa, deixa eu entrar na tua família, deixa eu resolver aquilo que você não pode. A enfermidade eu tenho poder para resolver. Eu nunca mais me esqueço de um homem muito amigo, que eu disse para ele, ele me ajudava muito numa igreja em Passo Fundo, e eu disse para ele que ele precisava se voltar mais para Jesus, deixar Jesus envolver mais a sua vida na obra a qual nós estávamos trabalhando juntos, deixar Jesus fazer morada no seu coração, abrir mão de algumas coisas para que Jesus pudesse usá-lo na mensagem, a pregar, quem sabe a dirigir cultos, fazer algo para Deus. E ele disse para mim: eu preciso de um tempo, eu preciso resolver algumas situações. E foi levando, e foi levando, e foi deixando o tempo passar. E numa manhã, o telefone tocou, e este homem havia morrido. E ficou vários questionamentos na minha mente, no meu coração, porque ele tinha muito a fazer para Deus, tinha muita saúde, mas foi deixando a vontade, a plenitude das coisas de Deus de lado e foi botando os seus objetivos. E
o inimigo entrou na sua saúde. Porque o inimigo ele anda de redor, irmãos, tentando nos impedir de nós chegar no centro da vontade de Deus, de nós subir na figueira para Jesus nos chamar, de nós descer na presença do Senhor, nos humilhar e dizer: Senhor, entra na minha casa. E o tempo passou. E numa certa manhã, morreu. Foi-se. Ficou muitas coisas em aberto. E a porta que estava aberta, o convite que foi lançado, a oportunidade que Jesus deu, ficou de lado. Para onde foi, não sei. Mas nessa noite Jesus está falando em particular com alguém. Abra a porta do teu quarto nessa noite. Não olhe para os seus acusadores, mas olhe para Jesus e siga-o. Zaqueu teve personalidade e disse: eu tenho e dou a metade daquilo que eu tenho para ter Jesus pertinho de mim. Ele estava dizendo: eu abro mão do meu egocentrismo, da minha vida, daquilo que materializa a minha vida, apenas para ter Jesus dentro da minha casa. Abra mão de tudo para ter a salvação da tua vida diante do Senhor. Tá tão bom esse lugar. O Senhor está falando com alguém especial nessa noite. O Senhor está dizendo para alguém que está no outro lado nessa noite: ô Zaqueu, desperta, desce aqui, vem para minha vontade, vem para o meu querer. Eu quero mudar a tua história, ainda há tempo. A porta da salvação ainda não se fechou. Os meus olhos estão como chama de fogo nessa noite, voltado para dentro do teu lar. O meu braço não está encolhido para que não possa te salvar, não possa curar a tua enfermidade. Para o nosso Deus, a maior enfermidade que existe é nada. Para o nosso Deus, todas as obras contrárias à vida de um homem é nada. José pensou que estava esquecido, mas Deus o havia feito promessas. E o Senhor o pegou lá dentro da cadeia. O trouxe para o centro da sua vontade, porque ele andava na vontade de Deus. E fez dele um governador. Você pode estar esquecido num canto nessa noite. Pode estar dentro de um quarto oprimido, deprimido, sufocado, frustrado, aborrecido, aborrecida, pensando que ninguém se preocupa contigo. O Senhor está dizendo nessa noite: Zaqueu, desce. Mulher, aproveita a oportunidade, porque Jesus pode mudar a tua história nessa noite. Pastor Edson Rodrigues, a paz do Senhor, abraço, obrigado, pastor. Eliane Paz Monteiro, amém, oh glória a Deus. Irmão Ezequiel, irmã Ruth, olha que alegria, tanto tempo. A irmã Esther Nunes entendeu e ela colocou: socorro, meu Deus. Nilda Varela, a paz do Senhor. A irmã Tere de los Santos, glória a Deus. Eu quero orar por um minuto com você. E depois
eu quero deixar um louvor para a edificação espiritual da tua vida, para nós concluirmos essa programação Encontro de Paz. Senhor meu Deus, falamos, Jesus, a sua palavra. Falamos, Senhor, nessa noite, que se um homem fazer, Jesus, como fez Zaqueu, querer conhecê-lo, dar um passo adiante dos outros e se prostrar, descer diante do Senhor, o Senhor pode mudar a página da vida. O Senhor pode mudar, Senhor, a vida. Senhor, nós cremos no poder da sua palavra. Nós cremos, Pai, que esta palavra teve endereço nessa noite. Para alguns homens, algumas mulheres, Pai, que ao longo do tempo se acomodaram, deixaram, Senhor, de descer na sua presença. E veio, Senhor, as dificuldades e hoje se encontram sufocados, oprimidos, frustrados. Mas Deus, por intermédio do nome do teu Filho Jesus nessa noite, nós unimos, Pai, a nossa fé com a fé deste homem, desta mulher que está no outro lado e pedimos ao Senhor, Senhor, entra com providência, abençoa, entra dentro desta casa, lá onde está esse Zaqueu nessa noite, pensando que o Senhor não ouvia mais. Sim, Senhor, entra lá e age pelo poder da sua palavra. Amém, amém e amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs, os amigos. Tenho grandes amigos do trabalho, irmãos de Caxias, Passo Fundo, São Luís, minha esposa, familiares. Minha gratidão a Deus pelas vossas vidas. Eu sei que Jesus nessa noite está entrando em lares, sim, com providência. Quero deixar um lindo louvor. Eliezer, obrigado pela tua mão aí nesses instrumentos, instrumentalizando essa programação para abençoar vidas. Que nessa noite, Eliezer, ainda Deus fale com você. Que Deus fale com você, irmão e irmã, ao longo desses dias com esta palavra, amém? Fique aí com um lindo louvor em nome de Jesus para encerramento dessa programação. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e E assim chegamos ao fim do podcast Encontro de Paz, com Josemir Mate. Esperamos que tenham encontrado inspiração e reflexões profundas ao longo dessa jornada.